18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Juntos mais uma vez em 100,7. Começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Boa noite. Boa. E muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein, ouvinte, estamos sempre contando com a sua elegante participação aqui no programa 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, fique à vontade, mande a sua mensagem pra gente, é o 99488-7592, Karime. É isso aí, estamos aguardando a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas e claro, está valendo também a sua sugestão de pauta, e tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. 99488-7592. Anote aí. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Amazonas aparece no top 3 na lista de violência contra as mulheres. Pacientes do Francisca Mendes denunciam que cirurgias foram canceladas por falta de água. Levantamento revela que o Amazonas, a rede particular, concentrou mais de 98% dos alunos do ensino superior em 2023. E você vai conhecer os parlamentares mais influentes nas redes sociais. Olha aí, 6:03, você no melhor mix do Brasil. Mais uma vez, boa noite pela sua audiência, pela sua companhia. Vamos juntos com você até às 7 da noite, aqui no melhor mix do Brasil, em mais uma edição do programa 18 horas e com os destaques. Esta quinta-feira, 13 de março de 2025, 18 horas, está no ar para você. 18 horas. Olha só, Karime Leão, nós temos trânsito, é isso? Temos sim. Vamos conversar Boa. hoje. O repórter Kennedson Paz está nas ruas da cidade para saber como está a volta para casa, para passar essa informação ao vivo pra gente. Boa noite, Kennedson. Por onde andas? Oi, Karime, Carlão, muito boa noite para você, para todos que acompanham aqui a nossa programação no 18 horas. Olha só, quem estiver saindo do centro de Manaus agora em direção às áreas da Zona Norte, Zona Centro-Sul de Manaus e quiser acessar a Avenida Humberto Calderaro, no qual a gente acabou de passar por lá, vai encontrar um trânsito fluindo normalmente lá pela via. Existe apenas ali uma leve retenção que é próximo àquele novo semáforo ali na Avenida Humberto Calderaro, mas ali vai passar tranquilamente, só tem um pouquinho mais de paciência. Nós estamos agora na Avenida Salvador, bem próximo à Avenida Djalma Batista. Por aqui, o trânsito já começa a ficar um pouco mais intenso, quase que praticamente chegando aqui à Avenida Djalma Batista. O fluxo de veículos já é bastante intenso agora, nesse horário da noite, já são 6 horas, né? Então, basicamente, esse é um horário que costuma ser mais intenso aqui nessa Rua da Salvador. E na Djalma Batista, o fluxo de veículos não é tão intenso assim. Pelo menos pelas imagens do centro de cooperação da cidade, a gente consegue visualizar que o trânsito flui normalmente pela Avenida Djalma Batista. O trânsito também está sendo muito bom pela Avenida Cosme Ferreira. Quem vai agora para a Zona Leste de Manaus vai enfrentar um trânsito bastante tranquilo por lá. Quem está passando lá pela Avenida Turismo, o trânsito flui normalmente sem nenhuma retenção por lá também. Pela Avenida Humberto Calderaro, como eu já falei, tem o trânsito ali moderado próximo ao novo semáforo, mas ainda dá para voltar para casa com muita tranquilidade. Legal. Karine e Carlão, volto com vocês. Beleza. Obrigada, Kennedson Paz. 18 horas. Muito bem, olha só, começando o programa de hoje aqui o programa do 18 horas com um dado alarmante e revoltante, hein, pessoal? O nosso estado ocupa, olha só, o 3º lugar no país com mais casos de violência e é contra a mulher, hein, Karime? No ano de 2024, ano passado. Carlão, os dados são realmente absurdos e revoltantes, tá? Mas revelam a nossa realidade. Vamos aos números. Só esse ano já foram registrados 604 casos de violência contra a mulher. O Amazonas perde nesse tipo de crime apenas para o Rio de Janeiro e São Paulo.
Bom, o pior, Carlão, que como sempre, a maioria dessas agressões acontece dentro de casa, cometida por quem deveria proteger. Exatamente, Karime. Infelizmente, esse é um cenário triste. O relatório Elas Vivem 2025 mostra que dos 33 feminicídios no Amazonas, 15 foram praticados por parceiros ou ex-parceiros das vítimas, pessoas próximas, pessoas íntimas. É realmente um cenário cruel e que reforça a urgência de políticas públicas eficazes, Karime. Carlão, em todo o Brasil foram mais de 4 mil mulheres vítimas de violência só nesse ano. Ou seja, pelo menos 13 mulheres sofrem algum tipo de agressão a cada 24 horas. Olha só, tem mais. O relatório também revelou que 84% das vítimas de violência sexual no Amazonas são crianças e adolescentes. Olha isso. É um dado realmente bastante triste e assustador, Karime. É uma covardia, Carlão, é uma covardia. Quem tem mais detalhes a respeito desse assunto é o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo com a gente agora aqui no 18 horas. Boa noite, André. Então, sabemos que essa violência acontece, é claro, sempre, né? No ambiente doméstico, em casa, que é cometido por pessoas próximas, não é isso? Boa noite. Exatamente, Karime e Carlão, boa noite para vocês, boa noite você ouvinte que nos acompanha aqui na Mix FM. Olha, os casos de feminicídio têm como principais autores os próprios parceiros ou até mesmo os ex-parceiros dessas vítimas. Inclusive, eu conversei com a delegada Débora Mafra, que esteve aí à frente da Delegacia da Mulher aqui no estado do Amazonas, que tem bastante experiência sobre esses casos e confirmou esses casos, né, que ela recebia desses relatos ali na Delegacia da Mulher. Vamos acompanhar. A maioria das vítimas que morrem em feminicídio nunca denunciaram seu agressor. E isso é um dado muito triste. Aqui, no ano passado, foram 33 feminicídios, 15 foram praticados por parceiros ou ex-parceiros das vítimas, que realmente são as pessoas que mais levam uma mulher à morte. É o parceiro seguido do ex-parceiro. Não que outros familiares não venham cometer esses crimes também. Geralmente acontece naquela última conversa. Muitos que se separam falam, não, eu quero ter a última conversa para acertar tudo, falam isso para a vítima, não estou com raiva de você, eu aceito o fim do nosso relacionamento, e nesse momento ele acaba tirando a vida dessa mulher. Outros retornam com esse agressor acreditando que realmente ele se arrependeu e que nunca mais vai acontecer aquele ato violento, o que é enganoso, pois essa mulher acaba morrendo na mão desse homem. 18. Olha aí. Olha só, Karime e Carlão. Olha só, Karime e Carlão, a gente concluiu a fala da delegada Débora Mafra nesse momento. Isso, certo. Né? A gente vai continuar aqui, ó. Embora o estado do Amazonas esteja nesse ranking de terceiro do país, né, nessas ocorrências em 2024 de casos de agressão doméstica, feminicídios e vulnerabilidade de crianças e adolescentes, isso significa que as mulheres, né, essas pessoas que estão sendo agredidas, elas não estão mais tolerando a situação. Ou seja, o caso aparentemente que parece que vem crescendo, na verdade está crescendo no número de pessoas que estão tomando atitudes para fazer essas denúncias. Exato. Sim. As pessoas estão tomando coragem, né? No caso, essas mulheres, para denunciar e para tentar dar um basta nessa violência. É isso que a gente vai continuar acompanhando na fala da delegada Débora Mafra. Porque o Amazonas está no terceiro local, né, do ranking do Brasil. Isso é muito triste, mas ao mesmo tempo são números positivos no sentido de dizer que essas mulheres denunciaram, que essas mulheres não aceitaram mais a violência, que elas querem mudar de vida. Isso é que demonstra esses números. Tem estados que realmente estão lá no final do ranking brasileiro de violência doméstica, mas não quer dizer que não exista, mas são números subnotificados, demonstrando que a mulher ainda se recusa a aceitar que ela sofre um ciclo de violência doméstica, ela se recusa por ter vários vínculos com o agressor, como vínculo emocional, vínculo financeiro, por ter medo do agressor ou acreditar que não acontecerá mais. E muitas delas acabam morrendo no feminicídio. 18 horas. Olha só, outro dado preocupante revelado pelo relatório é que
84,2% das vítimas de violência sexual tinham de 0 a 17 anos, o que evidencia a vulnerabilidade de crianças e adolescentes aqui no estado. Além disso, 97,5% dessas vítimas não tiveram a identificação de raça, de cor, segundo esse levantamento, né? E o estado também registrou 2 casos de transfeminicídio, né? E a gente também fala sobre o Ligue 180, que é o principal canal do governo federal para denúncias de violência contra a mulher, que registrou um aumento significativo nesses casos agora em 2024, no ano passado, né? Até julho de 2024, foram 84,3 mil denúncias, isso em todo o país. Isso refletiu que foi um crescimento de 33,5% em relação ao mesmo período de 2023. Aqui no Amazonas, o aumento foi ainda mais expressivo. Foram 1.609 denúncias registradas e foi um salto de 45,48% em comparação ao ano anterior. Isso mostra aí, segundo esses dados, não necessariamente que aumentou o número de agressões, mas sim que tenha aumentado o número de pessoas que eram por anos agredidas, né, principalmente as mulheres, e que aí resolveram a denunciar, né, não aceitando mais essa situação, né, e resolveram denunciar. E dessas ocorrências registradas aqui no estado, 945 partiram das próprias vítimas, enquanto 663 foram feitas por terceiros, né? E a casa, ela continua sendo o principal cenário da violência, com 698 denúncias envolvendo aí os agressores ocorridas dentro do ambiente doméstico. E é disso que a delegada Débora Mafra fala agora, de denunciar esses casos pelos canais oficiais. E também é importante que, se tiver ali no momento da agressão, quem puder, né, estar sendo vítima, ligar para 190, o número da Polícia Militar, para que possa ser feito esse flagrante, que aí é mais fácil identificar, né, o agressor, para que ele possa ser preso e as medidas sejam tomadas. Vamos acompanhar. Você que conhece uma mulher, ou se você é essa vítima, denuncie o quanto antes. Pode ser pelo 180, que é o Disque Denúncia Nacional, é um número para denúncias anônimas, mas pode ser na delegacia da mulher ou até na delegacia mais próxima. E caso você escute uma mulher pedindo socorro ou chorando, você pode até ver um agressor agredindo uma mulher, você pode também denunciar por meio do 190, que é quando está acontecendo no momento, ou melhor, 190, que a Polícia Militar estará presente, levando mais um agressor preso em flagrante. 18 horas. Aí a gente cumpriu a fala da delegada Débora Mafra. Um último dado aqui que também envolve a agressão contra as mulheres é até mesmo a violência digital. O Amazonas, ele registrou um aumento de 128% nos casos de crimes cibernéticos contra as mulheres no ano passado em relação a 2023, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública. De acordo aí com o consolidado, em 2024 foram registrados 526 casos. Já no ano anterior, em 2023, o número foi de 230 ocorrências. Então, esse aumento nos registros refletem aí que as mulheres vítimas desses abusos digitais estão mais encorajadas a denunciar os crimes também. Tanto as mulheres, né, com a violência sofrendo tanto na internet, né, que são esses crimes aqui, ó, ameaças, injúrias, calúnias, difamação, assédio sexual, vazamentos de imagens, perseguição, extorsão, compartilhamento de conteúdo sem autorização. Elas estão aí, né, realmente denunciando, não aceitando mais ficar sendo, né, agredidas ou sofrendo essa violência e deixar por isso mesmo. Caladas, inclusive, né? Exatamente. Inclusive, a delegada Patrícia Leão, da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, disse que a violência digital é uma extensão dos abusos que acontecem aí no mundo físico, no mundo real, né? Ela destaca que mesmo na internet os atos criminosos podem ser identificados e punidos, e por isso que a orientação também, como agora há pouco a gente estava ouvindo a delegada Débora Mafra, falou também, é importante fazer essa denúncia, né? Os registros aí dessa denúncia vai sim ser apurado, vai chegar até o autor desse crime para que ele possa aí, né, ser julgado e pagar pelos seus crimes, Karine. Exato. A gente tem como repetir os números, André, isso é muito importante, porque a cada campanha, a cada notícia, a cada matéria a respeito desse assunto, a gente passa o que? Informação
informação. E é primordial, porque depois dessas campanhas, depois que foram lançadas essas campanhas, ano a ano, a gente percebe um aumento dessas denúncias. Ou seja, as pessoas têm a noção, essas vítimas percebem que estão sendo vítimas de violência e que tem sim alternativa para ela tentar mudar, acabar com esse ciclo e procurar ajuda. Então, se você conhece alguém que esteja nessa situação, se você está passando por essa situação, existe sim uma alternativa para o que você está passando hoje em dia. Ligue e denuncie, procure ajuda. Vamos lá, André, passa de novo. É o 180, que é um canal do governo federal para denúncias aí de violência contra a mulher. Pode também na delegacia da mulher, se não tiver condições de ir até a delegacia da mulher, pode ir em qualquer delegacia, e se o ato, a violência estiver acontecendo naquele momento, a orientação também é que você pode ligar até mesmo pro 190, que é o número da polícia militar, que pode chegar naquele momento e fazer aquele flagrante, levar ali o agressor preso em flagrante no momento da ocorrência que esteja acontecendo aí, para que ele possa ser autuado ali na delegacia, ficar preso ali no local. E também, se sofreu alguma ameaça, se sofreu alguma agressão, não é em flagrante, mas também pode denunciar, porque aí vai ser até para pegar informação, para saber como proceder, Isso é muito importante. Obrigada pelas informações, André Meireles. Ok, André, 6h17, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Só escuta essa, hein? Uma empresa de ônibus de Manaus foi condenada a pagar mais de R$22 mil em danos morais, veja bem, para uma cobradora demitida de forma discriminatória após processar a companhia, Karime. Carlão, a cobradora tinha 13 anos de empresa, veja só. Bom, segundo ela, o ambiente de trabalho era insalubre. Vamos saber mais detalhes a respeito desse caso agora com a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite, ouvintes aqui da Rádio Mix. E uma decisão judicial importante beneficiou uma cobradora de ônibus daqui de Manaus. A empresa em que ela trabalhava foi condenada a pagar mais de R$22 mil em danos morais à trabalhadora. Bom, essa história começa quando a cobradora acionou a Justiça do Trabalho contra a empresa, denunciando situações insalubres que ela vinha passando em seu ambiente de trabalho. E logo após essa denúncia, ela acabou sendo demitida. A Justiça reconheceu que a dispensa foi discriminatória e que a empresa agiu de forma injusta. Essa mesma empresa já tinha outros processos trabalhistas, como o caso de um motorista de ônibus que também relatou situações de insalubridades no seu trabalho. Especialistas estão afirmando que essa decisão judicial foi um passo importante para todos os funcionários que estão buscando os seus direitos e também serve de alerta para outros trabalhadores que se encontram em situações semelhantes. É muito importante buscar seus direitos e não ter medo de represálias. Volto com vocês agora no estúdio. Ok, valeu, Vanessa Lima, pelas informações. Agora são 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 8 horas. Olha só, hein? No Amazonas, a rede privada, ela dominou o ensino superior no ano de 2023, concentrando 98,1% das matrículas em cursos à distância. Isso é interessante, hein, Karime, ouvintes? Exato, Carlão. Esses dados são do Mapa do Ensino Superior no Brasil, que apontam um total de 199,6 mil matrículas no estado, sendo que 150,1 mil em instituições privadas e 49,6 na rede pública. O repórter Kennedson Paz tem mais informações a respeito desse levantamento. Boa noite, Kennedson. Então, o Amazonas representa 2% do total nacional e ocupa a 14ª posição no país, é isso? É exatamente isso, Karime. O Amazonas registrou quase 200 mil matrículas no ensino superior em 2023, o que representa 2% do total nacional. Segundo o Mapa do Ensino Superior, o estado está na 14ª posição no país. A rede privada domina o setor,
com mais de 150 mil alunos, enquanto a rede pública tem cerca de 49 mil. No ensino à distância, a presença das faculdades particulares é ainda maior. 98% das matrículas são nessas instituições. Já nos cursos presenciais, a rede privada responde por 60% dos estudantes. O número de matrículas presenciais cresceu mais de 10% no Amazonas em 2023, com aumento de 18% nas faculdades particulares. Já na modalidade EAD, o crescimento foi de 13%. Entre os novos estudantes, os cursos presenciais registraram alta de 14,6%, enquanto na EAD houve uma pequena queda. Em relação aos formandos, mais de 21 mil estudantes concluíram o ensino superior em 2023. Porém, houve uma queda de 1,4% no número de pessoas que concluíram os cursos presenciais, sendo mais forte na rede privada, com uma redução de 11,1%. Um alerta importante é a taxa de desistência. Mais da metade dos alunos dos cursos presenciais no estado do Amazonas abandonaram a faculdade, chegando a 59% na rede privada. No Brasil, o ensino superior é principalmente privado, com 79% dos universitários matriculados em faculdades particulares. Os cursos mais procurados atualmente são da área de negócios, administração e direito, seguido pelos cursos da área da saúde. Karime, Carlão, volto com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Valeu, Kennedson Paz. 18 horas. Karime agora, hein? Bom, e agora vamos falar sobre os bastidores da política local. É isso, com ela, Cíntia Blink. Vamos lá, boa noite, Cíntia. Então, vamos lá. Tem um estudo que mostra aí quem são os parlamentares mais influentes nas redes sociais. Conta pra gente aí quem está nesse ranking, como é que está o Amazonas nesse ranking das redes sociais, Blink. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E boa noite pra você que tá vendo a gente no 18 horas. Rodrigo Guedes aparece ali como destaque no... Foi bem interessante esse estudo, na verdade. Por quê? Ele fala do Facebook, do Instagram e só dos parlamentares aqui do Amazonas. Então a gente está falando de vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores aqui do Amazonas. Só que esse estudo, ele considera o tal do engajamento. Ou seja, às vezes a gente vê um número lá de seguidores gigantesco, mas isso não reflete no número de engajamento, ou seja, o número de pessoas que realmente está ali curtindo, comentando, participando ativamente. Então, esse estudo mostrou essa atividade ali junto com o público, ou seja, realmente o público que se faz presente. E aí a gente viu um destaque dos vereadores. Eles que estão mais próximos da população, né? Em teoria, eles estão ali nos bairros, nos lugares, então realmente seria mais fácil ganhar esse ranking para quem se faz mais presente no dia a dia. Na teoria, a teoria se tornou a prática, porque olha só, a gente tem o Rodrigo Guedes ali no Facebook com um pouco mais de 25 mil fãs e ele ocupa segundo lugar na posição do ranking de quem mais tem esses fãs, mas o engajamento dele é muito mais alto, então ele acaba ficando em primeiro lugar em engajamento. Por exemplo, o Kennedy Marques, ele aparece com uma base de fãs maior, bem maior, 82 mil e tanto. Ainda assim, a postagem que ele faz tem um engajamento baixo. Então, por isso ele não tá no top 10 aí desse ranking. Tipo, ninguém tem curte, também, né, o Eduardo Assis, outro vereador. Aparece com um pouco mais de 50 mil seguidores e tem um crescimento constante de engajamento. Essa retenção aí de quem passa por ali realmente fica, realmente dá o like, comenta e tudo mais. Dá retorno. No Instagram, nós temos novamente ali Rodrigo Guedes na liderança de engajamento, né? Ele consegue ter uma taxa de pouquinho mais de 7% de engajamento e isso é muito. Parece pouco esse número, mas tanto que ele ficou na frente. O segundo lugar me surpreendeu, porque eu achei que ele seria o primeiro. O Sargento Salazar.
ele, sem dúvida, conseguiu o número de votos dele por meio também da ação nas redes sociais. Ele é muito presente nas redes. O número de fãs dele, de seguidores, né, no caso do Insta, é de quase 800 mil. É gigante realmente, mas ele teve uma frequência menor de postagem e aí isso limitou a posição dele no ranking. Depois vem o deputado federal, o capitão Alberto Neto. No Instagram ele teve também um alto número de curtidas e então isso trouxe um engajamento maior. O doutor Eduardo Assis, vereador, que aparece no Facebook com um engajamento bom, ele também aparece com engajamento bom no Instagram. Então manteve ali um público, esse público migra, né? Pelo visto. Então é por aí. No ranking de 10 dos 10 mais engajados, nós temos também nomes como o senador Eduardo Braga e o deputado federal Saulo Viana. Mas quem dominou a lista são os vereadores mesmo. Olha aí. E Blink, hoje o presidente da Assembleia, o Roberto Cidade, né, anunciou o concurso público que será realizado ainda este ano. Procede, Blink? Procede. Ele falou aí que depois de praticamente 15 anos sem concurso, a casa vai ter um concurso e vai ser feito esse ano, homologado esse ano. Então é para tudo rolar agora. São 100 vagas de entrada imediata e 200 vagas de cadastro reserva. Dessas primeiras 100 vagas, que já vão poder ter o chamamento imediato, 60 delas são para ensino superior e 40 para ensino médio. A gente não tem detalhado ali quais são as áreas ainda, mas a gente sabe, por exemplo, que em julho vai ter o lançamento do edital do concurso público. Essa é a previsão. E a prova é realizada em setembro e outubro. Então já se sabe desde agora, estamos em março, o pessoal concurseiro aí sabe o que costuma cair, apesar do edital só ir lá para julho, mas tem um caminho a percorrer, ainda mais quem é do ramo de fazer concurso. Então, excelente notícia, né? E o aviso de previsão fala que a homologação em dezembro. Então, a gente provavelmente entra em 2026 com pessoas novos concursados na Assembleia. Depois de 15 anos, olha sem aí, dúvida, a casa está pedindo que esse povo chegue, né? Porque deve estar precisando. Sem dúvida, que bom mesmo, né, Carlão? Sim. Blink. Agora, o vereador Aldenor Lima, parece que ele contratou um escritório de procurador da Câmara Municipal e pagou com dinheiro do cotão. Como é que é isso? Pode? Pois é, a questão aí é que ele contratou os advogados, o escritório de advocacia do procurador da Câmara, que é o Yuri Albuquerque. O Yuri é um cargo comissionado, né? Tem um salário correspondente a um procurador de um poder legislativo, um pouquinho mais de 30 mil aí. Mas ele foi chamado agora, ele chega junto com essa nova gestão Davi Reis. E Aldenor Lima é vereador também em primeiro mandato, e Yuri Albuquerque já presta, né, serviço para a deputada Joana Dark, esposa de Aldenor Lima. E aí se viu no Cotão, o Cotão saiu recentemente, a gente chegou a falar nessa semana sobre isso, e verificou-se ali o Amazonas atual, viu que Aldenor Lima contratou o escritório de advocacia do procurador da casa. Qual que foi o problema nisso? No primeiro momento eu não consegui entender qual que seria o problema, já que o procurador, ele é como se fosse o advogado da Câmara. Então seria o problema ele acumular dois? Aí o que eu verifiquei, entre as atividades do procurador está a fiscalização do uso de recursos públicos da Câmara. Aí como é que ele vai fiscalizar o recurso se ele é beneficiado pelo cotão de um dos vereadores, que é o Aldenor? Aí é fácil. Aí tá complicado, hein? Aí ficou difícil. Só que a resposta da Câmara foi: não há nada no regimento interno que impeça, então, legalmente falando, não feriu nenhum problema. E a resposta também do vereador foi: ele não contratou
o procurador. Ele contratou o escritório que um dos sócios é o procurador. Sim. Veja só que coisa. Simples assim, tá. Ué. Um outro detalhe sobre o procurador é que ele é filho da Leda, da procuradora do Ministério Público. Sim. E, enfim, acho que vale trazer também esse pequeno detalhe. Mas foi uma questão levantada pela imprensa, né, pelo Amazonas Atual, mas foi tratada como nada de errado foi realizado aqui. Ok, né? Ok, Blink. Olha só, Blink, a viagem, né, do prefeito Davi Almeida, que tá dando o que falar, né, de montão aí nas redes sociais. Parece que é o assunto, né, da semana. Até o Ministério Público tá querendo investigar a viagem, é isso? Procede também essa informação, Blink? Procede. Na verdade, esse, como você falou, foi o assunto. Então, vários órgãos de fiscalização, incluindo aí o Ministério Público, foram provocados, né? Tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público, por vereadores que fazem oposição à gestão do prefeito Davi Almeida e pela própria sociedade, que falou amplamente nas redes sociais. Então, não tem coisa que não dá para o Ministério Público não enxergar, porque está muito em evidência. E o Ministério Público, então, inicia uma investigação para entender quem, no fim das contas, bancou essa história, por que a viagem foi feita com fornecedores, empresários que são também fornecedores da Prefeitura de Manaus. Enfim, todas essas questões que não foram esclarecidas. Os vereadores poderiam ter feito um recurso para questionar exatamente isso, mas esse recurso foi derrubado, com a justificativa de que estaria se entrando na vida privada do prefeito e que não cabe aos vereadores fazerem isso. Mas o Ministério Público vai sim entrar em ação. O prefeito, ele falou sobre esse assunto finalmente, né? Ele veio a público e disse que ele mesmo foi quem pagou os custos dele e esposa. E ele falou também que a oposição está usando esse assunto porque não realiza nenhum tipo de trabalho. Então, o caminho que eles têm para aparecer, enfim, é por meio de trazer à tona esse tipo de acusação. Foi mais ou menos por aí a fala do prefeito Davi Almeida, mas é o que tudo indica, esse assunto não deve morrer tão cedo, né? Não foi esclarecido, né? Mas aí tem a oportunidade de esclarecer. Eu acho que é uma boa o Ministério Público investigar. É bom para o prefeito Davi Almeida, que não deve, não teme, vai lá e mostra o que foi feito. Pronto. E resolve logo, sem dúvida alguma. É isso? É isso. Volto com mais informação amanhã. Valeu, obrigada, Blink. Até amanhã. Até amanhã, então, 6h33, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Escuta mais essa, hein? Manaus pode ter agora 3 tarifas diferentes para você pagar o transporte coletivo. É isso mesmo, 3 preços distintos para diferentes perfis de passageiros. Essa proposta foi apresentada hoje pela Prefeitura durante a audiência pública para tratar sobre o aumento da passagem de ônibus em Manaus, Carime. É outro assunto polêmico. Exato, também que já está rolando há um tempo, né? A gente já está falando disso desde a proposta de aumento da passagem para R$5. Bom, o que acontece, Carlão? Sim. A Justiça tenta promover aí uma conciliação entre a Prefeitura e o Ministério Público do Amazonas, que moveu uma ação e bloqueou o aumento imediato da passagem de ônibus, que aumentaria para R$5 no início do ano. Pois bem, a proposta agora da Prefeitura, que hoje, nessa audiência pública, a proposta da Prefeitura é a seguinte: quem está no cadastro único, ou seja, a população de baixa renda, pagaria R$4,50 na passagem, ou seja, sem aumento. Continua. Quem não está cadastrado pagaria aí os R$5. E para o Vale Transporte comprado por empresas, o valor subiria para R$6. Então aí as 3 tarifas. Além do preço da passagem, outros pontos foram levantados, como por exemplo a necessidade de garantir mais ônibus nas ruas, uma auditoria para avaliar o custo real das empresas e até a possibilidade de criar tarifas diferenciadas por horário, Carime. Olha isso, tudo isso foi discutido hoje. A audiência foi suspensa e vai ser retomada na próxima segunda-feira, dia 17, quando a
juíza Etelvina Lobo Braga deve homologar o acordo. Sim. A proposta ainda precisa do aval do prefeito Davi Almeida. Legal, agora são 6h35 e nós vamos conferir, né, a previsão do tempo e temperatura com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Quinta-feira é de tempo nublado na capital amazonense. Tivemos algumas aberturas de sol durante o dia e para a noite temos previsão de pancadas de chuva. E para amanhã, 14 de março, sexta-feira, a previsão, segundo o site Clima Tempo, é de dia chuvoso e nublado, mas à tarde também podemos ter algumas aberturas de sol que podem deixar a temperatura mais quente até o final da noite. A temperatura nessa sexta vai variar entre mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 73 a 96%. Beleza, Vanessa Lima, obrigado pelas informações do tempo. Agora são 6h36 em Manaus. 18 horas. Olha só, nessa quinta-feira o Rio Negro está em 25 metros e 3 centímetros. Ele encheu então 5 centímetros de ontem para hoje. Segundo informações do Porto de Manaus, foi o melhor volume de cheia nesse mês de março, que já chegou a encher 13 centímetros só no dia 5, hein? 18 horas. Seguindo com as informações, Karime Leão, sabemos que a saúde pública do estado, não é isso? Vamos falar do trânsito antes, agora em Manaus, exato. Vamos lá, o Kennedson Paz está em algum ponto da cidade, vendo como é que está o fluxo, a volta para casa. Vamos saber por onde anda o repórter Kennedson Paz. Boa noite. Oi, Karime, muito boa noite novamente para você, para todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Então, já rodamos pela Avenida Efigênio Salles e encontramos o grande congestionamento próximo à Rua Estênio Neves, que é aquela via que as pessoas costumam utilizar para poder acessar a Avenida Humberto Calderaro e seguir para o bairro Parque das Laranjeiras, Parque 10. Então, naquele trecho, até aquele trecho, na realidade, quem está acessando a Avenida Efigênio Salles, saindo dali da Avenida Djalma Batista, vai enfrentar um longo congestionamento até chegar próximo a Estênio Neves. Então o trânsito está bastante congestionado até aquele momento da via. Também está congestionado no sentido contrário. Quem está voltando sentido Efigênio Salles para poder acessar a Avenida Djalma Batista também vai enfrentar grandes dificuldades. Na Avenida Silva está havendo uma manifestação dos moradores contra a concessionária Água de Manaus. Por lá também o trânsito começa a ficar um pouco mais intenso porque os moradores estão tentando bloquear a via. Então, com certeza, a situação vai ficar difícil por lá. Aqui, bem próximo à rotatória do Coroado, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estão orientando os condutores para poder dar maior fluidez aqui no trânsito. Mas, ainda assim, temos o trânsito congestionado pela Avenida Efigênio Salles para quem está tentando acessar a Avenida Governador José Lindoso. Então, a recomendação é redobrar a atenção e também manter um pouco de calma, porque o trânsito começa a ficar mais lento nesta hora. São 6h38. Karime, Carlão, volto com você. Obrigada pelas informações, Kennedson Paz. Valeu, Kennedson. 18 horas. Olha, Karime, sabemos que a saúde pública do nosso estado, o estado do Amazonas, está em crise. Não é de hoje que nós estamos noticiando aqui no 18 horas os números, os problemas denunciados pelos pacientes e também pelos próprios médicos. A situação chegou ao ponto, Karime e ouvintes, de que os hospitais que antes eram referência de tratamento, agora não conseguem manter o básico, Karime. Exatamente, Carlão. E dessa vez a denúncia veio dos pacientes do Hospital Francisca Mendes. Segundo eles, as cirurgias dessa quarta-feira foram canceladas por falta de água na unidade. Acreditem, um hospital do porte do Francisca Mendes suspendeu as cirurgias porque o estado do Amazonas não teve a capacidade de consertar uma bomba d'água. Por problemas na bomba, enfim, o abastecimento do hospital ficou prejudicado, comprometido. Lembrando, o hospital que já foi referência no tratamento do coração, não é isso, Carlão? Karime, justamente o Francisca Mendes, que era referência no caso em cirurgias cardíacas, era um hospital conceituado, parou por falta de água. Isso é ridículo. A denúncia foi feita por familiares dos pacientes. Segundo eles, não havia água sequer para beber. O problema só foi resolvido hoje. Nós vamos conhecer os detalhes dessa história com o Odiné hoje. Odiné, é com você. O problema
problema no abastecimento de água do Hospital de Referência do Coração Francisca Mendes começou às 10 da manhã de ontem e os banheiros não mais puderam ser usados pelos pacientes ou acompanhantes. À tarde, a água para consumo começou a ser racionada e no início da noite já não havia mais água nenhuma, nem mesmo para os pacientes beberem. Os familiares tiveram que sair para comprar água fora do hospital por causa da falta d'água, que seria resultado de uma bomba queimada na caixa que abastece o hospital. As cirurgias marcadas para ontem foram canceladas. A universitária Daiane de Souza Monteiro, que está com o pai de 74 anos internado há 2 semanas para fazer cirurgia, pediu apoio do 18 horas para denunciar o problema. A gente está aqui no Francisca Mendes, as pessoas estão sem água desde 10 horas, né? Isso, desde 10 horas da manhã, foi até cancelado cirurgias aqui, fora papel higiênico que não tem, né? E principal, né? A água que não tem. Né? E fica essa situação, porque a gente não tem água para tomar banho, para fazer as necessidades, e as cirurgias foram canceladas. E tem um senhor aqui que já foi cancelado, né, seu José? A sua cirurgia foi cancelada, né? Só ia fazer para segunda-feira. Então tá nessa situação aqui, eles não deram previsão da chegada? Não deram previsão para a chegada de água e os pacientes estão assim, abandonados. Ainda segundo a universitária Daiane Monteiro, em nenhum momento a direção do hospital explicou aos pacientes o que estava acontecendo. Muitos pacientes ficaram com sede a noite toda porque não tinha mais água nos bebedouros. Ninguém vem prestar um socorro ou dar um parecer e a gente está aqui nessa situação. Muito difícil. Se quiser água, tem que Isso. comprar. A água está sendo racionada para tomar também. Quem puder, vai lá fora e comprar água, e quem não puder, fica com sede. O abastecimento de água foi normalizado hoje pela manhã, 24 horas após o início do problema. As cirurgias canceladas ontem foram remarcadas para a segunda-feira. O Hospital Francisca Mendes é um importante serviço público do governo do Amazonas, especializado em cardiologia e neurologia. Em fevereiro do ano passado, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas fez uma fiscalização no hospital e encontrou uma fila de 432 pacientes esperando por cateterismo, 32 aguardando por marca-passo, além de falta de medicamentos e insumos e ainda atraso nos salários dos profissionais terceirizados. Em setembro de 2024, a Defensoria Pública do Amazonas informou que um acordo judicial foi feito para liberar recursos para os procedimentos do hospital. Esse acordo prevê a realização de até 1.400 cirurgias, como cateterismo e angioplastia, para reduzir a fila de espera. A Justiça autorizou o desbloqueio de mais de R$1 milhão para pagar esses procedimentos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h43, vamos falar de casa nova, hein, Karime ouvintes? É que hoje teve a entrega de novas moradias do projeto Casa Manauara, da Prefeitura de Manaus, na comunidade Rio Piorini, lá na Zona Norte, hein, Karime? Exato, Carlão. E o repórter André Meirelles, ele esteve por lá nessa inauguração, conversou com o prefeito Davi Almeida e traz pra gente os detalhes agora. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, que hoje está fazendo a entrega de 15 novas moradias aqui na comunidade Rio Piorini. Prefeito, aqui na Zona Norte, os moradores já começam a comemorar essas entregas. É verdade, nós estamos com um programa chamado Manaus Legal, que é a regularização fundiária. Onde a gente chega com a regularização fundiária, a gente identifica as casas que têm maior necessidade de uma intervenção, de uma reforma. A maioria das casas tem problema com relação ao telhado, então a gente troca o telhado, troca o forro, banheiro, também fazemos o banheiro, fazemos a pintura, trocamos as portas e dessa forma a gente resgata a dignidade das pessoas. As famílias estão muito felizes, eu tenho ouvido aqui depoimentos maravilhosos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, esse programa, a nossa meta é entregar 4.000 casas
reformadas durante os próximos 4 anos. Nós vamos colocar aqui uma meta de 1.000 casas por ano e aqui no Rio Piorini hoje estamos entregando 15 moradias. Então, pelo que a gente está vendo, é só o começo, tem muito mais por aí? Sim, mas entrega toda semana, a gente entrega casa. Cada semana a gente entrega entre 10 e 15 casas, que é como nós estamos fazendo o nosso trabalho de regularização fundiária. Não é em toda a cidade de Manaus que a gente está fazendo esse trabalho, mas aonde a gente está fazendo regularização fundiária, a gente entra com o programa Casa Manauara. Ok, muito obrigado, prefeito. Volto com vocês no estúdio. Ok, André Meirelles, obrigado pela sua participação em 100,7. 18 horas. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,11% e segue cotado a R$ 5,80. O euro fechou em queda de 0,49% aos R$ 6,29. O Bitcoin fechou em queda de menos 3,12% aos R$ 468.020. E o Bovespa fechou em alta de 1,43% aos 125.637 pontos. E como adiantamos aqui no 18 horas, a Receita Federal divulgou nesta quarta-feira as novas regras do imposto de renda. E a partir de hoje o programa está disponível para download. O repórter Kenneth Paz traz pra gente agora as novidades desse ano. A Receita Federal já liberou as regras para o Imposto de Renda 2025 e o prazo para entrega da declaração já está definido. Começa em 17 de março e segue até 30 de maio. Segundo a Receita, mais de 46 milhões de pessoas devem declarar este ano. Mas atenção, quem perder o prazo está sujeito a multa que pode chegar a 20% do imposto devido. Sobre esse assunto, conversamos com a contadora Karina Rocha, que esclarece mais detalhes sobre o imposto de renda. Se você recebeu mais de R$ 33.888 em rendimentos tributáveis no ano de 2024, como prolabore, salários e aluguéis, está obrigado a declarar o seu imposto de renda. Além disso, é importante você verificar a lista completa de obrigatoriedades. Este ano, devido a alguns problemas técnicos na Receita Federal, a declaração pré-preenchida só estará disponível a partir do dia 1º de abril. Essa ferramenta é fundamental para você minimizar os riscos de inconsistências que possam te levar aí para malha fina. Lembre-se, não entregar a declaração dentro do prazo pode resultar em multas que variam de R$ 165 até 20% do imposto devido, além de possíveis restrições no seu CPF. Também precisam declarar quem tem patrimônio acima de R$ 800 mil, quem movimentou mais de R$ 40 mil na Bolsa de Valores ou se enquadra em outros critérios. O calendário de restituição começa em 30 de maio e contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida ou recebimento via Pix terão prioridade. Além disso, idosos, pessoas com deficiência e professores também estão na lista de preferência. Mas como evitar problemas com a Receita? A recomendação é procurar um contador qualificado que poderá ajudar você a evitar erros, aproveitar deduções, reduzir multas e até otimizar a tributação, especialmente para quem tem diferentes fontes de renda. E aqui vai mais uma dica extra: mesmo quem não é obrigado a declarar pode se beneficiar. O histórico do imposto de renda ajuda na comprovação de renda para financiamentos, evita problemas com a Receita e ainda pode garantir a restituição do imposto retido na fonte. Por isso, a recomendação é: não deixe para a última hora. Organize seus documentos e procure um profissional para evitar problemas. Kenneth Paz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, seguimos falando sobre economia. Escuta essa, olha só. O consumidor no Amazonas não vai sentir imediatamente a redução da tarifa zero do imposto de importação para os alimentos e da cesta básica do governo federal, não. Isso porque, entre outros fatores, no Amazonas nós temos a questão da logística, hein, Karine? Que entra aí, né? Sempre é complicado. Pra gente tudo chega aqui, tudo fica mais caro, né, Carlão? Bom, além disso, também existe a questão climática que impacta as lavouras. Entre os produtos com tributo zero está aí a carne bovina, o café, o açúcar, o azeite de oliva. E a produção tanto do azeite quanto do café foram afetadas por eventos climáticos. Daí, ou seja, a gente não vai perceber essa redução aí no preço tão
financeiro. Mas o repórter André Meirelles, ele apurou esse assunto, estudou com calma e traz pra gente mais detalhes a respeito dessa informação, a respeito disso, de quando que a gente vai ter o preço do café mais barato nas prateleiras aqui de Manaus, por exemplo. Bom, boa noite, André. O que os especialistas aqui do Amazonas, eles falam a respeito dessa questão? Explica pra gente. Boa noite mais uma vez, Karime e Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, para o estado do Amazonas, o que muda, né? Será que o consumidor aqui no Amazonas vai sentir imediatamente essa redução da tarifa zero do imposto aí de importação para os alimentos da cesta básica, que foi anunciado pelo governo federal? Para essa dúvida, eu conversei com os especialistas nesse assunto, que são alguns aqui economistas que sempre estão com a gente. A gente vai começar ouvindo Orígenes Martins. Ele disse que o problema aí surte do efeito de imediato aqui no estado está na situação da exportação, que pode inclusive até prejudicar o pequeno e médio produtor aqui no estado. Então precisa, né, passar por todo esse trâmite até que na prateleira possa chegar esse preço. Pode ser que para ali para São Paulo, os outros estados, esse preço chegue imediatamente, mas aqui pro Amazonas vai demorar um pouquinho. Vamos acompanhar a fala dele. Essa questão de zerar ou diminuir preço através de impostos de exportação é uma coisa até muito perigosa, porque vai prejudicar o pequeno e o médio produtor, que são a base da produção de pequeno e médio porte, que sustenta o mercado interno. Veja que apenas 30% dos produtores rurais que são aqueles grandes exportadores de commodities que fazem o Brasil ter essa arrecadação maravilhosa com a exportação de grãos. 18 horas. Olha, a economista Michele Aracati, que é presidente do Conselho Regional de Economia aqui do estado, dá continuidade agora à fala do economista Orígenes Martins, abordando aí qual seria uma solução ideal para essa redução nos preços, né, para que a gente pudesse ter um impacto imediato aqui no estado. O que realmente deveria ter sido feito é o fortalecimento da capacidade produtiva do país, o facilitar aí o crédito, que seja mais acessível principalmente a safra, corrigir os problemas logísticos e infraestruturais, melhorar o investimento para que assim a gente possa reduzir o custo de produção, melhorar o apoio, principalmente em relação à colheita, e também melhorar a capacidade da cadeia produtiva nacional. 18 horas. Então, como a economista Michele Aracati está falando desse espaço, é preciso ser feito dessa forma que ela falou, porque tem mais. Ela disse que a medida pode gerar um rombo nas contas públicas e dificultar os trabalhos da equipe econômica que busca zerar o déficit público. Essa medida, ela pode impactar diretamente na inflação, né? Seria um alívio para a inflação, mas é um impacto muito grande na arrecadação dos estados e na arrecadação federal, o que vai provocar ainda mais, né, uma pressão em relação às receitas do setor público, né? Por quê? Porque existe toda essa necessidade aí dele controlar os gastos públicos. Então, esse equilíbrio orçamentário, ele é um risco à segurança, né? Principalmente dos estados e também do governo federal. 18 horas. Acompanhou a fala da economista Michele Aracati, comentando aí sobre o nosso tema, que fala que o consumidor aqui do Amazonas não vai sentir imediatamente essa redução da tarifa zero do imposto de importação para os alimentos da cesta básica, que foi anunciado pelo governo federal, porque envolve aí outros custos e condições climáticas que afetam o cultivo das lavouras, entre outras situações que a gente está abordando nesse momento. E agora uma atualização aqui, Karime Carlão. O governo federal confirmou hoje, 13 de março, a isenção de imposto de importação para 11 alimentos, incluindo café, carne e azeite. Essa medida já entra em vigor a partir de amanhã, sexta-feira, dia 14 de março, sem prazo aí para a retomada dos tributos. A medida foi anunciada pelo vice-presidente
Saúde. E ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, depois aí da reunião com técnicos da pasta. Karime, Carlão. Que Deus nos ajude. É só assim mesmo, né, Carlão? Obrigada, André Meirelles, pelas informações. 18 horas. Olha só, o antigo prédio da Receita Federal no centro de Manaus vai virar moradia popular para mais de 75 famílias com renda de até R$ 2.600, Karime. Então, Carlão, o contrato para o início da reforma do prédio foi assinado nessa quarta-feira em Brasília, com a presença de representantes do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica Federal e do Governo do Amazonas. A reforma deve começar num prazo aí de 60 dias. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Odinei Araújo. O edifício da Receita Federal, localizado na Rua Marechal Deodoro, foi doado pelo governo federal para a implementação do retrofit no dia 20 de fevereiro, por meio do Diário Oficial da União. O contrato para a readaptação do primeiro prédio do Brasil na modalidade retrofit foi assinado nesta quarta-feira no Ministério das Cidades em Brasília. Participaram da solenidade o governador Wilson Lima, o secretário executivo do Ministério das Cidades, Ailton Madureira, e um representante da Caixa Econômica Federal, além de outras autoridades. A adaptação do prédio para moradias acontece por meio do Minha Casa Minha Vida do governo federal e vai beneficiar famílias cadastradas no programa estadual Amazonas Meu Lar. O governador Wilson Lima disse que transformar o prédio abandonado em moradia vai levar vida ao centro da cidade, que à noite e nos fins de semana perde o movimento em Manaus. A gente também traz uma solução importante ali para o centro, porque no momento em que você tem um prédio ocioso como aquele dali acaba sendo abrigo para vândalos. E agora a gente vai colocar ali famílias e com moradia digna, porque moradores vão estar inseridos na dinâmica da cidade, porque ali tem transporte público, tem acesso a serviços de segurança, saúde. O antigo prédio da Receita Federal passará por requalificação na estrutura para receber 75 famílias cadastradas no Programa Estadual de Habitação. Essas famílias têm que ter uma renda mensal bruta de até R$ 2.640 para se adequarem à faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida e precisam estar cadastradas no Amazonas Meu Lar. O secretário executivo do Ministério das Cidades, Ailton Madureira, disse que a obra deve começar em 60 dias e, no máximo, em 18 meses, os serviços devem ser concluídos. Ele também ressaltou a importância de parcerias do projeto. E ressaltar aqui a parceria. Sem parceria, a gente não consegue fazer um programa exitoso como Minha Casa Minha Vida. Então, é uma parceria aqui da Secretaria de Patrimônio da União, que destinou imóvel, do Ministério das Cidades, o ministro Jade aqui liderando a gente levar essa habitação popular para Manaus, e do governo do estado, que tem proposto o projeto, apoia o projeto, e o setor construtivo local também, que vai poder viabilizar um retrofit e dar uma destinação na área central, que é o sonho da população, é morar na área central, e o sonho da cidade é revitalizar uma área central. Então a gente está fazendo a junção aqui de vários desejos aqui da população, governo federal e estado. O retrofit é um processo de revitalização de estruturas antigas e abandonadas em prédios modernos e adaptados para moradias. Outros prédios abandonados em Manaus serão transformados em habitação popular. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. A polícia desmontou um verdadeiro armazém de drogas na Compensa e na ação cerca de 400 quilos de droga foram encontrados pela Força Tática da Polícia Militar num galpão que funcionava como fachada para o tráfico, Karine. Carlão, o local que parecia uma oficina mecânica escondia um verdadeiro depósito de drogas. A ação aconteceu depois de uma denúncia anônima. Segundo a polícia, o material seria distribuído em bocas de fumo da região. A repórter Vanessa Lima tem mais informações sobre a apreensão. Vamos acompanhar. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você que está nos acompanhando aqui na Mix. E na noite desta quarta-feira, a Polícia Militar do Amazonas apreendeu mais de 400 quilos de maconha do tipo skunk num galpão na rua Isaurina Braga, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. A polícia chegou até o local por meio de uma denúncia anônima, como explica o tenente-coronel Dionísio Muniz.
recebemos a informação, né, um informe no nosso linha direta, que é o número 98842-1918, que uma casa, né, no bairro da Compensa, que funcionava como uma oficina mecânica, e lá estaria sendo escondido, né, esse material entorpecente. De pronto, as barcas das equipes foram ao local, verificaram a denúncia, né, ela procedia, e fizeram a apreensão. São 368 tabletes, aproximadamente 400 quilos de maconha do tipo skunk, um prejuízo aí de pelo menos 8 milhões às facções. 18 horas. Essa droga, ela estava dividida em 360 tabletes escondidos em malas e sacos nesse galpão, que tinha vestígios de peças automotivas, óleo de carro, todos esses indícios que levavam o galpão a parecer uma oficina mecânica. Segundo a polícia, essa droga seria distribuída em bocas de fumo da região. No momento dessa operação, o local estava vazio e nenhum suspeito chegou a ser preso. Toda a droga foi apreendida e encaminhada ao 19º Distrito Integrado de Polícia. A Polícia Civil do Amazonas assumiu as investigações para apurar a autoria do crime e localizar todos os responsáveis por esse esquema. Nós vamos continuar acompanhando o caso e trago mais informações para vocês. Volto agora no estúdio. Obrigado, Vanessa Lima. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, números da rede de observatórios da segurança colocam o Amazonas numa posição vergonhosa de violência contra as mulheres no ano passado. Foram 604 casos em 2024, quase 2 em média por dia. Em terceiro lugar, o Amazonas ficou atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro em números de violência contra as mulheres. O estado teve 33 feminicídios cometidos, com média de 1 a cada 11 dias, bem acima da média nacional. Como sempre, a maior parte dos assassinatos de mulheres foram cometidos por parceiros ou ex-parceiros. E mesmo com todos os esforços, o número de casos em todo o país continua crescendo. Ao todo, foram registrados 4.181 mulheres vitimadas, representando um aumento de 12,4% em relação ao ano de 2023. Naquele ano, o Amazonas ainda não fazia parte do monitoramento. O boletim chama a atenção para um fato que estes crimes não podem ser normalizados pela sociedade e pelo poder público e vistos apenas como mais uma pauta social, ou seja, devem sim ser encarados e combatidos como prioridade máxima. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.